De volta com o Bandeirantes acontece mais uma entrevista aqui neste espaço e a gente vai falar sobre um problema que você pode não perceber, mas afeta sim a sua vida. É o caos logístico que está sendo vivido pelo planeta Terra. Sim, a parte fundamental das mercadorias que chegam de outros países vem por navios, que vêm para cá, daqui para lá, e com uma necessidade absurda de que os portos estejam arejados a ponto de receber carga e descarga dos grandes cargueiros para que eles possam fazer com que essa roda não pare de girar. Mas isso tem enfrentado, essa logística tem enfrentado um problema grandioso. Nós estamos com o Matheus de Castro, que é especialista em infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria. Como vai, Matheus? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Esse caos que se mostra algo flagrante agora, muito em decorrência da Covid e portos que abrem, que fecham, navios que ficam parados e não podem descarregar, cargas que são perdidas. Todo mundo achava que o problema no Canal de Suez, com aquele navio gigantesco que ficou parado lá aí por uma questão de manobra e um problema técnico, seria o pior dos problemas, mas o problema está espalhado pelo mundo inteiro, né? Exatamente. Todo o mercado global de container vem enfrentando uma série de problemas e de gargalos na sua logística desde que a pandemia do Covid-19 começou. E mesmo agora que o vírus começa a ser controlado em diferentes partes do planeta, nós vemos uma dificuldade muito grande para as empresas conseguirem dar vazão às suas mercadorias, conseguirem exportar e importar uma série de produtos, e os impactos são os mais variados possíveis. Nós vemos uma grande quantidade de congestionamento em portos do globo, principalmente na China e Estados Unidos, uma falta generalizada de containers, e os problemas realmente eles vão, na verdade, se acumulando nos últimos tempos. Nós esperávamos que a paralisação do Canal de Suez seria aí o último entrave, mas a recente paralisação do terceiro maior terminal de contêiner do mundo na China, há menos de umas 2 semanas, trouxe aí mais um contratempo para todo o comércio global. Matheus, boa tarde. E exatamente Boa sobre a tarde. China, houve esse fechamento há 2 semanas lá do porto que fica ao sul de Xangai, e aí houve um efeito dominó. Outros portos chineses foram fechados, e é bom lembrar que estamos falando do terceiro porto de contêineres mais movimentado do mundo e que está interrompendo outros portos. E já há aí uma crise instalada na cadeia de suprimentos, né? Muitos industriais têm reclamado, você sabe bem disso, da falta de produtos que são fundamentais ali para embalagens, etc. E eu estava vendo uma declaração aqui, é isso que eu queria saber de você. O presidente executivo da Hapag-Lloyd, o Rolf Haben Jansen, num comunicado recente, ele disse o seguinte: atualmente esperamos que a situação do mercado só melhore no primeiro trimestre de 2022, no mínimo. Talvez mesmo no primeiro trimestre do ano que vem, ainda o problema persista. Você concorda com essa avaliação? Realmente, essa avaliação ela é muito precisa do que está acontecendo hoje no mercado. Dificilmente nós teremos um retorno à normalidade antes de 2022. Um retorno à normalidade, na verdade, não só em relação aos valores de frete, que estão excessivamente altos, mas sim a essa falta generalizada de contêineres, esse congestionamento em diferentes portos. Infelizmente, esses problemas vão permanecer pelo menos até o final do ano, e os valores de frete vão permanecer muito acima das suas médias históricas ao longo de todo o ano de 2022. Inclusive, tem uma informação aqui interessante. Entre Xangai e Roterdã, estamos falando aí de dois portos muito importantes para o mercado mundial, Roterdã na Holanda, tal como todo mundo sabe, um porto histórico, e com o custo de um container subindo 659% para 13.698 dólares, o custo de um container. E os preços nas rotas de Xangai para Los Angeles e Nova York também aumentaram. E aí,
o executivo da gigante de transporte de containers, a Maersk, disse que as atuais taxas de frete historicamente altas são causadas pelo fato de que há uma demanda não atendida. Então a demanda está maior do que a oferta e não há capacidade suficiente. Ou seja, a velha lei da oferta e da procura também afetando o frete marítimo, não é, Matheus? Sim, com certeza é um problema de desbalanceamento entre oferta e demanda. Existem mercadorias que estão represadas e esperando o seu transporte desde que as primeiras paralisações em função da Covid ocorreram lá em 2020. Além dessas mercadorias represadas, nós tivemos uma retomada econômica e da demanda por consumo em todo o planeta muito veloz e até mesmo acima do previsto por especialistas, e a oferta de transporte ela tem uma capacidade limitada de se expandir para atender essa demanda. Novos containers, novos navios levam tempo para que eles sejam disponibilizados no mercado. Então, esse descompasso entre oferta e demanda vai permanecer por um bom tempo, e não por acaso, hoje o epicentro da crise global na logística é justamente nos Estados Unidos, onde o consumo está muito elevado e os portos estão no nível de congestionamento extremamente alto. Esse nível de frete que você mencionou, de Xangai para Roterdã, ele teve um aumento ainda maior no caso de Xangai para os portos de Los Angeles, por exemplo. O preço chegou a bater $15.000 por container, e isso é um reflexo justamente dessa força de mercado, né? Esse descompasso entre oferta e demanda. Ô, Matheus, como é que está o Porto de Santos nessa lógica mundial? A situação aqui é tão caótica quanto nos outros portos importantes do planeta? O frete Xangai-Santos também aumentou muito. Em julho, ele estava como o frete médio mais elevado na rota partindo de Xangai, ultrapassou a barreira aí de $10.000. Agora, o frete para os Estados Unidos chegou a ficar acima até mesmo desse frete Xangai-Santos. Então, realmente as nossas rotas aí para diferentes portos brasileiros e para o nosso principal porto, que é o Porto de Santos, também estão sofrendo com essa disparada do valor de frete e sofrendo, por exemplo, com atrasos na chegada de navios, cancelamento de escalas, cancelamento de embarques. Nós não temos relatos de níveis de congestionamentos parecidos com o que a gente está observando nos portos chineses e norte-americanos, mas ainda assim estamos sofrendo com esses problemas aí de aumento de custo, principalmente. Matheus, e qual a consequência disso para a nossa indústria, tanto na hora de exportar quanto na hora de importar? Eu me lembro que no ano passado, naquela situação excepcionalíssima, e comerciantes reclamando que eles encomendavam, por exemplo, latinhas, né, de cerveja, água, uma série de coisas e tal, e a indústria tinha dificuldade para fornecer, alegando exatamente esse problema nessa cadeia de suprimentos. Quais as consequências hoje que a gente pode enxergar aí até o final do ano, pelo menos, em razão dessa crise, para a indústria brasileira? Nós tivemos esse problema, principalmente em 2020, de falta de alguns insumos produtivos e mercadorias. Desculpa te interromper, mas os semicondutores estão nessa, Matheus, para a indústria automobilística? Olha, todas as mercadorias que são transportadas por contêineres são afetadas por esse problema. Nós estamos falando de máquinas e equipamentos, produtos da indústria alimentícia, produtos refrigerados como carnes, frutas e vegetais. Temos produtos da indústria têxtil, farmacêuticos e equipamentos, sim, da indústria automobilística também. Isso mobilizou, inclusive, uma ação recente dos nossos associados junto ao governo, justamente para tentar encontrar mecanismos que reduzam os efeitos negativos, que no primeiro momento foi sim a falta de materiais e falta de alguns equipamentos. Logo depois tivemos a disparada do valor de frete, e isso aumentou muito o custo para se produzir aqui no país, e mesmo o custo para produzir mercadorias que vão ser exportadas. E agora nós temos uma preocupação justamente com a inflação. Não se sabe até que ponto esses custos vão ser repassados para os consumidores finais, mas isso realmente prejudica a nossa retomada da economia e a retomada aí da normalidade no setor produtivo.
Matheus de Castro, especialista em infraestrutura, detalhando para a gente essa situação que a gente não visualiza no dia a dia, mas que traz reflexos tremendamente nocivos para a economia, não só para a brasileira, mas no mundo inteiro. Ele é especialista em infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria. Matheus, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, até a próxima.